Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do regimento interno do TRE do Rio de Janeiro. Nós havíamos parado ali nas atribuições e competências do tribunal e agora nós vamos ver hoje as competências, atribuições do presidente, do vice-presidente do tribunal e do corregedor regional eleitoral. Começando então pelas atribuições do vice-presidente, e por que eu começo pelas atribuições do vice-presidente? Eu sempre explico isso. Por quê? Porque atribuições de vice-presidente são poucas, né? Normalmente são poucas, se resumem aí à substituição do presidente e tal. Então nós temos aí os 4 incisos do artigo 27, compete ao vice-presidente do tribunal, que exerce as suas funções cumulativamente com as de corregedor. Então, pessoal, a primeira coisa que vocês precisam notar aí, que o vice-presidente, além de vice-presidente, ele é também corregedor regional eleitoral. Tá? Nós vamos ver depois as competências e atribuições do corregedor regional eleitoral. Eles são a mesma pessoa, mas aí no regimento interno nós temos essa separação por função. Tá? Apesar de serem a mesma pessoa, as funções estão separadas. Então vamos lá. Claro, além dessas duas funções, de vice-presidente e de corregedor regional eleitoral, o vice-presidente aí também atua como juiz do tribunal normalmente, né, decidindo os processos e tudo mais. Bom, primeiro inciso aí, substituir o presidente nas suas férias, licenças, faltas, impedimentos e ausências ocasionais. Bom, isso aí é o que se espera de um vice-presidente em qualquer órgão, em qualquer situação, né? Então, ele vai substituir o presidente quando o presidente estiver de férias, quando estiver licenciado, afastado, quando por algum motivo não puder comparecer, né? Então, essa hipótese aí diz respeito às ausências ocasionais. Agora, no inciso 2º, nós temos uma hipótese de ausência definitiva, né, que seria a vacância. Então, nós temos aí, assumir a presidência do tribunal em caso de vacância até a posse do novo titular, convocando a eleição que será realizada no prazo máximo de 30 dias, contados da posse do outro desembargador, nos termos do artigo 3º deste regimento. Bom, o que está dizendo, então, esse inciso 2º? Tá? Quando tiver vacância do cargo, ou seja, o presidente saiu, vazou do TRE, não está mais lá, lembre-se, o presidente e o vice-presidente sempre são da classe dos desembargadores, né? Então, o tribunal vai ficar momentaneamente com apenas um juiz titular na classe dos desembargadores, no caso, o vice-presidente. Ele vai assumir a presidência do tribunal. Né? E aí ele tem esse prazo de 30 dias para convocar a nova eleição a partir da posse do outro desembargador. Por quê? Porque a gente viu lá no artigo 3º que assim que se dá a vacância de um dos membros do tribunal, deve-se providenciar a escolha do próximo membro da respectiva classe. Então, não faria sentido você ter apenas um juiz do tribunal da classe dos desembargadores, né, no caso aí o vice-presidente, e ter uma eleição para presidente, sendo que ele será o único juiz da classe dos desembargadores, né, o único titular. Então, é necessário que haja pelo menos 2 para que seja feita a eleição. Então, vamos lá. Inciso 3º, praticar os atos que lhe forem delegados pelo presidente do tribunal, de comum acordo com este. E aí, o regimento interno faz a remissão ao artigo 125 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a LOMAN. Então, existe aí uma delegação, mas não uma delegação propriamente dita, né? Então, o vice-presidente vai ficar responsável por praticar atos que forem delegados pelo presidente, porém, o regimento interno coloca aí a necessidade de estarem de comum acordo, né? Então, o vice-presidente não fica obrigado automaticamente a cumprir todas aquelas incumbências que foram delegadas pelo presidente. Tá? Então, ele tem que aceitar a delegação desses atos para que seja obrigado a praticá-los. Então, temos aí o inciso 4º. Prestem atenção no inciso 4º, ele vai se repetir com as devidas alterações nas competências dos outros, do presidente, do corregedor regional eleitoral, e foi incluído recentemente por essa resolução TRE do Rio de Janeiro, número 992,
de 2017, que é apreciar os pedidos de reconsideração formulados contra suas decisões administrativas proferidas nos processos expedientes de competência da vice-presidência. O que é esse pedido de reconsideração? Normalmente, no processo administrativo, quando se vai recorrer dos atos de alguma autoridade, né, se recorrer, né, quando você vai impugnar o ato de alguma autoridade, normalmente isso é feito por um recurso. Está lá, tá na lei de processo administrativo, aí na respectiva lei de processo administrativo, né, tem do federal, os estados têm as suas e tudo mais. Porém, aqui o pedido de reconsideração é um pedido feito para a própria autoridade que proferiu a decisão administrativa, no caso. Ele é endereçado a essa própria autoridade e ela mesma que vai analisar e vai decidir se reconsidera o seu julgamento, né? Ou seja, se volta atrás e decide de outra maneira ou não. E só depois, e aí sim, é feito o recurso à autoridade superior. Tem a vantagem aí de ser um instrumento que dá mais rapidez ao processo, né? Em vez de usar esse recurso sempre, né, para a autoridade superior, você pode, às vezes, obter aí modificação do julgamento já perante a autoridade que prolatou a decisão. Bom, passando aqui, temos esse esquema. Então, resumidamente, as atribuições do vice-presidente são essas, né? Substituição do presidente, quando houver causa temporária, que são essas de férias, licenças, afastamentos, e por causa definitiva, caso a vacância. Então, quando houver vacância, ele assume a presidência até a eleição do novo membro, né? Para que se possa fazer a eleição do presidente. E enquanto pender aí uma causa temporária de afastamento, de licença tal, do presidente, o vice-presidente vai ser corregedor, presidente e vice-presidente. Ele vai acumular todas as funções. Além disso, tem a delegação dos atos pelo presidente. Ele pode, então, praticar esses atos delegados. E também pode apreciar pedido de reconsideração relacionado aos processos que correm na vice-presidência. Bom, agora partindo para as atribuições do presidente. As atribuições do presidente, pessoal, são muitas. Por isso mesmo que eu deixei elas para serem explicadas aí após as atribuições do vice-presidente. Por quê? Porque não tem como falar de todas aqui. São, se não me engano, 56 incisos. Vocês vão ter que ler, obviamente. Mas alguns deles podem ser mais, vamos dizer assim, atrativos, né, para a banca examinadora, para cobrar e tal. Então eu separei alguns deles aqui. Vamos ver cada um deles. Dirigir os trabalhos do tribunal, presidir as sessões de julgamento, propor e encaminhar as questões, registrar e apurar os votos, proclamar o resultado e subscrever a respectiva súmula de julgamento. Então isso aí é bem simples, né? Já é o inciso 1º do artigo 26. Essa função de dirigir os trabalhos, de administrar ali tudo que acontece durante a sessão e tal, registro, apuração de votos, proclamação de resultado, tudo isso fica por conta do presidente. Também a atribuição do presidente, convocar a sessão extraordinária do tribunal. O tribunal tem suas sessões ordinárias, que são sessões regulares, feitas periodicamente, e sessões extraordinárias, que são feitas somente quando há aí um motivo diferente, um motivo excepcional para serem realizadas, é função do presidente convocá-las. Além disso, tomar parte na discussão sobre a matéria em julgamento, proferir voto no caso de empate, incidente de inconstitucionalidade e nos processos em que servir como relator. Então, temos o seguinte aí. O presidente ele vai tomar parte na discussão da matéria que estiver em julgamento. Então, está sendo feito um julgamento ali na sessão, o presidente vai participar da discussão. Porém, em regra, ele não vota. Tá? Ele só vai votar quando? Nós temos aí essas hipóteses. Quando houver empate, ele dá o seu voto de Minerva, o voto de desempate. Em casos de julgamento de incidente de inconstitucionalidade, tem aí já a remissão, o artigo 97 da Constituição, né? E
nos processos em que servir como relator. Então, se o presidente for relator em determinado processo, ele tem que votar. Tá? Próxima incompetência, exercer o juízo de admissibilidade nos recursos especiais, encaminhando ao Tribunal Superior. Então, toda vez que se for interpor aí um recurso especial, é o presidente do TRE que vai exercer aí o juízo de admissibilidade. Ou seja, o presidente do TRE vai analisar se esse recurso cumpre todos os requisitos legais, se está de acordo e se pode subir para o TSE. Promover a apuração imediata dos fatos que tiver ciência sobre irregularidade atribuída a juiz membro do tribunal. Então, toda vez que o presidente tiver notícia, estiver sabendo de alguma irregularidade relacionada ao juiz membro do tribunal, ou seja, aí os juízes membros titulares e suplentes, né? Os 7 e 14 lá, né? Ele fica aí obrigado a promover a apuração dos fatos. Instaurar e processar sindicância contra juízes membros do tribunal, submetendo o relatório conclusivo à apreciação do plenário. Então, o presidente é quem vai dar início aí, é quem vai instaurar e processar a sindicância contra juízes membros do tribunal, né, que vão culminar aí num julgamento relacionado à disciplina no tribunal, provavelmente em um processo disciplinar, tal, se vai ter aplicação de pena ou não. Quem vai dar início a isso é o presidente. Mas gravemente aqui no caso é contra juízes membros do tribunal. Além disso, relatar a proposta de abertura de processo administrativo disciplinar contra juízes membros do tribunal, apresentando relatório conclusivo. Então, ele vai funcionar como relator na proposta de abertura de processo administrativo, novamente, contra juízes membros do tribunal. Votar nos casos de proposta de instauração de processo administrativo disciplinar contra juízes de primeiro grau, relatados pelo corregedor. Então, o presidente que vai participar aí da votação, né, ele vai votar quando houver proposta de instauração de processo administrativo disciplinar contra juízes de primeiro grau. Então, não estamos mais falando dos juízes membros do tribunal, estamos falando de juízes de primeiro grau. Tá? Então, esses processos são relatados pelo corregedor. Essas propostas de instauração de processo administrativo disciplinar são relatadas pelo corregedor e não pelo presidente. Depois, votar no julgamento de processo administrativo disciplinar contra juízes membros e de primeiro grau. Então, o presidente ele vai ter poder aí de voto no julgamento de processo administrativo disciplinar. E aí vale tanto para juiz membro e juiz de primeiro grau, né? Pode ser lá o juiz eleitoral ou o juiz membro, seja lá da classe dos desembargadores, da classe do juiz do TRF, dos advogados, enfim. Mas o importante aqui é que ele vai votar. Ele não vai decidir sozinho isso. Depois, e aqui, mais uma alteração feita pela Resolução 992, de 2017. Então, mais uma atribuição recente, pode aí ser escolhida pela banca para cair na prova. Julgar e aplicar as penalidades disciplinares de demissão, cassação, de aposentadoria e disponibilidade aos servidores dos quadros da Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do artigo 141, inciso 1º da Lei nº 8.112, de 90, sem prejuízo de outras, que a legislação federal específica venha a estabelecer quando afeta com exclusividade a sua esfera de competência. Bom, o que é isso? Aqui é julgamento e aplicação de pena disciplinar para servidor do TRE. Servidor do TRE do Rio de Janeiro. Para qualquer pena? Não. Só as penas aí, as mais graves, né? Demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade dos servidores. Então isso aqui não tem nada a ver com o julgamento de processo disciplinar de juiz membro do tribunal, de juiz eleitoral, não é nada disso. Aqui é de servidor. Agora, só para vocês verem como é que era a redação passada aí
antes da resolução 992, nós tínhamos o seguinte: nós tínhamos apenas julgar e aplicar penalidades disciplinares aos servidores nos casos previstos, nos termos previstos na legislação federal específica. Bom, fica aí abrangente, não diz muito bem o que aí o presidente vai julgar, né? A gente pode ver que pela redação nova, o presidente tem aí bem específico quais penas ele pode aplicar, né? Então, eu já deixei bem grifado que, primeiro, trata-se de penalidades impostas a servidores. Nos termos do artigo 141, inciso 1º da Lei 8.112 de 90, que também cai na prova de vocês, então vocês precisam saber, que eu já aproveito para colocar aqui. O que diz esse artigo, esse inciso? As penalidades disciplinares serão aplicadas pelo Presidente da República, pelos presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos tribunais federais e pelo Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade. Então, lá na Lei 8.112 de 90, Estatuto do Funcionário Público Federal, né, da União, há a previsão aí das penalidades, e essas penalidades mais graves, elas são atribuídas, sua aplicação é atribuída aos respectivos chefes dos poderes, né, dos respectivos órgãos. Então, no Executivo da União, essas penalidades vão de cassação de aposentadoria, disponibilidade, demissão, vão ser aplicadas pelo Presidente da República. No Poder Legislativo, são os presidentes das respectivas casas, né? Então, vai ser o presidente do Senado, vai ser o presidente da Câmara dos Deputados. Nos tribunais, então, os seus respectivos presidentes dos tribunais. Aqui fala em tribunais federais, mas a gente pode também interpretar isso extensivamente, não quer dizer que é só o Tribunal Regional Federal. Isso também vale para o TRE, também vale para o TRT, tá bom? Até porque o próprio regimento interno já faz a remissão à Lei 8.112, né? A Lei 8.112 é aplicável aos servidores públicos da Justiça Eleitoral. Bom, outras atribuições aí do presidente. Submeter anualmente ao Tribunal de Contas da União o relatório de gestão e apresentar ao tribunal, na última sessão ordinária que anteceder o término do mandato, relatório circunstanciado dos trabalhos efetuados em sua gestão. Então, são aí duas atribuições relacionadas à gestão. A primeira é relacionada à gestão do tribunal como um todo, né, do TRE do Rio de Janeiro, que é um relatório que vai ser enviado ao Tribunal de Contas da União anualmente, né? Esse relatório diz respeito à gestão de todo o TRE. Agora, a segunda atribuição diz respeito à própria gestão do presidente como presidente do TRE do Rio de Janeiro, né? É a gestão dele, da sua presidência. Então, deve ser apresentada até a última sessão ordinária que anteceder o término do mandato. Na verdade, na última sessão ordinária que antecede o término do mandato, né? Conforme manda o regimento interno. Além disso, fixar o horário do expediente da Secretaria e das zonas eleitorais, também é atribuição do presidente. Outra, nomear e exonerar os ocupantes dos cargos em comissão, bem como designar e dispensar os detentores de funções comissionadas do tribunal, inclusive os da vice-presidência, da corregedoria e dos gabinetes dos juízes membros, sendo que estes serão previamente indicados pelos respectivos magistrados, observadas as regras do artigo 171. Bom, em linhas gerais, o que está dizendo aí esse inciso? Essa atribuição diz respeito à possibilidade do presidente nomear e exonerar os comissionados, né, os ocupantes de cargo em comissão. E aí, não só os relacionados à presidência do tribunal, mas os comissionados que estejam na vice-presidência, na corregedoria, nos gabinetes dos juízes membros do TRE, com a ressalva aí de que, quanto aos gabinetes dos juízes membros, os funcionários comissionados aí, os agentes comissionados, eles serão indicados pelos respectivos magistrados, né, pelos juízes aí do TRE.
Apesar de serem nomeados pelo presidente, eles são indicados pelos juízes. Bom, outras atribuições. Aprovar e encaminhar ao Tribunal Superior Eleitoral a proposta orçamentária e plurianual, solicitando, quando necessária, a abertura de créditos suplementares. Na questão orçamentária, o presidente é quem encaminha a proposta orçamentária para o TSE. E, quando for necessário, pede a abertura de créditos suplementares, né? Além disso, apreciar os pedidos de reconsideração formulados contra suas decisões administrativas nos processos disciplinados pelas leis 8.112 de 90, 8.666 de 93 e 9.784 de 99, quando de sua competência originária. Aí nós temos de novo, né, a questão do pedido de reconsideração. Só que aqui, no caso do presidente, o pedido de reconsideração é um pouquinho diferente, né, a abrangência dele. Primeiramente, isso aí foi incluído pela Resolução 992 de 2017 também, então é recente. Esses pedidos de reconsideração que vão ser apreciados pelo presidente, eles dizem respeito a processos administrativos, decisões administrativas em processos disciplinados por essas três leis, né? Pela Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto dos Funcionários Públicos da União, pela Lei 8.666 de 93, que é a Lei de Licitações, e a Lei 9.784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo. Então, não é pedido de reconsideração em qualquer caso, contra qualquer decisão administrativa do presidente. É só em processos disciplinados por essas leis. Como eu disse, há muitas outras atribuições do presidente. Nós temos aí 56 incisos no artigo 26, então vocês devem ler aí todos, se possível. Vamos passar agora para as atribuições do corregedor regional. Como eu já disse no começo, ele vai exercer 3 funções cumulativamente: a de corregedor, a de vice-presidente do tribunal e a de juiz do tribunal. Nós temos aí velar pela fiel execução das leis e instruções e pela boa ordem e celeridade dos serviços eleitorais, e também orientar os juízes eleitorais relativamente à regularidade dos serviços nos respectivos juízos e cartórios. Então, em linhas gerais, o corregedor regional ele tem aí como dever fiscalizar, ver se os juízes estão fazendo tudo de acordo, se estão tocando os processos numa velocidade razoável, se não estão acumulando serviço, se estão cumprindo a lei, né? Então, a maioria dos incisos aí, das atribuições do corregedor tem esse sentido. Verificar se são observados nos processos e atos eleitorais os prazos legais, se a ordem e regularidade nos arquivos, sejam eles físicos ou virtuais, e conservados de modo a preservá-los de perda, extravio ou qualquer dano. Se os juízes e os chefes de cartório mantêm perfeita exação no cumprimento de seus deveres. Novamente, aqui é para ver se os juízes estão cumprindo os prazos, se os arquivos estão em bom estado, né, tanto arquivos físicos como arquivos virtuais, se os juízes estão cumprindo aí bem os seus deveres. Então, vamos lá para o próximo. Instaurar e proferir decisão em sindicância ao processo administrativo disciplinar no controle das infrações disciplinares relacionadas aos servidores no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral. Então, mais uma vez estamos falando aqui de processo administrativo disciplinar contra servidor, né? O que acontece? O presidente tem lá a atribuição de julgar e aplicar aquelas penas lá, né? De cassação de aposentadoria, de disponibilidade, de demissão para os servidores. Aqui, o corregedor regional, a atribuição dele é instaurar a sindicância ou proferir decisão em sindicância ou processo administrativo relacionadas às infrações disciplinares relacionadas aos servidores. Isso não quer dizer que o corregedor vai poder aplicar aquelas penas. O corregedor não pode aplicar nenhuma daquelas penas que estão na competência do presidente. Além disso, presidir inquéritos contra juízes eleitorais, nos quais é obrigatória a presença do procurador regional. Então, nós temos 2 informações aí. O corregedor regional, ele vai presidir inquérito contra o juiz eleitoral, vai funcionar como presidente no inquérito, e
é obrigatória a presença do procurador regional nesses inquéritos. E, por fim, apreciar os pedidos de reconsideração formulados contra suas decisões administrativas proferidas nos processos e expedientes de competência da Corregedoria. Novamente, isso aí foi incluído pela Resolução 992 de 2017, e aqui relacionado a todos os processos e expedientes da competência da Corregedoria, sem limitação por matéria, né? A limitação por matéria é só no caso do presidente, os pedidos de reconsideração feitos para o presidente. Há outras atribuições também, lá quanto ao corregedor regional. Nós paramos por aqui, tentei escolher as que são mais cobradas, mas você vai ter que ler todas de qualquer forma, né? Então vamos aí. Primeira questão, considere os seguintes itens. 1. Cumprir e fazer cumprir as determinações do tribunal. 2. Orientar os juízes eleitorais relativamente à regularidade dos serviços dos respectivos juízos e cartórios. 3. Aplicar a pena de demissão aos servidores do TRE do Rio de Janeiro. Os itens relacionados são atribuições que incumbem, respectivamente, ao. Então, nós temos aí várias opções. Tá? Você tem que relacionar as atribuições a quem pertencem. Então, temos presidente, corregedor regional eleitoral, vice-presidente. Então, a questão pretende aí confundir o candidato misturando tudo nesses itens. Vamos lá, um por um. Cumprir e fazer cumprir as determinações do tribunal. Então, isso aí é uma das atribuições do corregedor regional eleitoral. Ela não está aqui nos slides, mas é uma das atribuições clássicas também do corregedor regional eleitoral. Você pode conferir lá no artigo 30. Depois, orientar os juízes eleitorais relativamente à regularidade dos serviços dos respectivos juízos e cartórios. Nós também vimos que uma das principais funções do corregedor regional eleitoral é a de colocar ordem ali no serviço eleitoral, no serviço dos juízes, né? Ver se está tudo sendo cumprido, os prazos, todas as determinações. Então, nós temos aí que orientar juízes eleitorais relativamente à regularidade nos serviços dos respectivos juízes e cartórios é atribuição do corregedor regional eleitoral. Por fim, aplicar a pena de demissão a servidores do TRE do Rio de Janeiro. Nós vimos que a aplicação e julgamento de pena de demissão, de cassação de aposentadoria e de disponibilidade de servidor é responsabilidade e atribuição do presidente do tribunal. Portanto, a alternativa D é a alternativa correta, corregedor regional eleitoral, corregedor e presidente. Então, nós temos aí a questão 2. Com relação às competências do presidente e do vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, analise as afirmativas a seguir. 1. Compete ao vice-presidente do tribunal convocar as sessões extraordinárias. Nós já sabemos que essa aí está errada. Por quê? Porque compete ao presidente do tribunal convocar as sessões extraordinárias. Nós vimos isso no vídeo de hoje. Não faria muito sentido, né, o vice-presidente convocar as sessões extraordinárias, até porque o presidente é quem preside as sessões, é quem organiza tudo. Então, a afirmativa aí está errada. 2. Compete ao vice-presidente substituir o presidente nas suas férias, licenças, faltas, impedimentos e ausências ocasionais. Está certíssimo, essa aí é a função típica do vice-presidente, que é substituir o presidente quando ele não pode ir, né? Em todas essas ausências ocasionais. 3. Compete ao presidente nomear, promover, exonerar e aposentar, nos termos da lei, os servidores do TRE do Rio de Janeiro. Nós também vimos que essa aí está correta. Quem nomeia, quem promove, quem exonera servidor é o presidente. E, além disso, nomear, promover, exonerar e aposentar, nos termos da lei, servidores efetivos do tribunal, bem como conceder-lhes progressão e promoção. Esse aí é o inciso, né, do regimento interno, que diz isso aí, que justifica a alternativa 3, aí, o item 3. Então, nós temos aí nomear, promover, exonerar e aposentar os servidores efetivos do tribunal, bem como conceder-lhes progressão e promoção. Por fim, o item 4, compete ao presidente dirigir os trabalhos do tribunal, presidir as sessões de julgamento, propor e encaminhar as questões, registrar e apurar os votos, proclamar o resultado e subscrever a respectiva súmula de julgamento. Está correto, é o que diz lá o artigo 26, inciso 1º do regimento interno.
Então, estão corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4. Então, a resposta correta é a letra B. Última questão, questão 3. Mais uma questão da Consulplan. Segundo o regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, compete ao seu vice-presidente. Questão da Consulplan adaptada, né? Claro. A. Apreciar os pedidos de reconsideração formulados contra suas decisões administrativas proferidas nos processos e expedientes de competência da vice-presidência. Perfeito. Né? É aí uma das alterações promovidas pela resolução TRE-RJ 992 de 2017, a inclusão daquele inciso, né, do inciso 4 do artigo 27, falando que é atribuição do vice-presidente apreciar pedidos de reconsideração formulados contra suas decisões administrativas. Então, a alternativa A está correta. Vamos ver as outras. B. Promover a apuração imediata dos fatos que tiver ciência sobre irregularidade atribuída a juiz eleitoral. Isso aqui é a atribuição do presidente do tribunal. C. Instalar e processar sindicância contra juiz eleitoral, submetendo relatório conclusivo à apreciação do plenário. Isso aqui também é atribuição do presidente. D. Exercer o juízo de admissibilidade nos recursos especiais e encaminhando ao Tribunal Superior. Mais uma vez, outra atribuição do presidente do tribunal. E. Convocar à sua presença o juiz eleitoral, que deva pessoalmente prestar informações de interesse da Justiça Eleitoral ou indispensáveis à solução de caso concreto. Essa última atribuição é uma atribuição do Corregedor Regional Eleitoral. Né? Gravem bem essa atribuição interessante também. Convocar à sua presença o juiz eleitoral, que deva prestar informações de interesse da Justiça Eleitoral. Bom, então é isso. Alternativa A, alternativa correta. Espero que vocês tenham aproveitado mais esse vídeo e até a próxima.